Olá, amados e amadas, queridos, muito obrigado pela sua atenção. Neste momento nós queremos agradecer a todos que estão visualizando e aproveitar esse momento para receber a palavra de Deus, será ministrada ao seu coração. E com certeza, Deus é Deus em nossas vidas. Ele continua sendo Deus, Ele continua estando aonde Ele sempre esteve, na sua mais alta morada, no seu lugar, na sua habitação, e também no coração daqueles que o buscam e o temem. Eu quero agradecer a Deus por este momento e eu quero aproveitar para fazer a leitura da palavra de Deus, para que você tenha essa meditação neste dia, que são dias difíceis. Então eu quero convidar você a fazer a leitura em uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, o versículo 1. Nós vamos escorrer praticamente de todo o capítulo 3, mas especificamente o versículo 1. E ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amém? Gostaria que você fechasse os teus olhos, onde você está, aí na sua casa. Esse momento que você tem de reflexão, de adoração ao Senhor, é o seu culto a Deus. E é o melhor lugar para você estar, junto com a sua família, na sua casa. E agora, fechar os teus olhos e adorar a presença do Senhor. Pai querido, Deus de amor, em nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor Deus, e neste dia, Senhor Deus, para ministrar esta palavra, que durante o período em que os teus filhos escolherem estarão assim, Senhor Deus, ouvindo esta palavra. E pedimos, Senhor Deus, que essa palavra não atinja apenas o intelecto dos teus filhos, porque o nosso propósito não é trazer uma palavra de conhecimento, mas trazer uma palavra de transformação ao coração da igreja, Pai. E por isso nós queremos, ó Pai, que nesses momentos nós estamos vivendo como o próprio apóstolo Paulo falou sobre tempos difíceis. Nós estamos vivendo um tempo difícil, Senhor Deus. Mas eu quero neste momento pedir que a Tua graça soberana, Senhor Deus, esteja sobre todos nós, sobre cada família que está ouvindo, aonde chegar, Senhor Deus, a minha voz, que chegue também, Senhor Deus, mais do que a minha voz, a presença gloriosa do Senhor, a manifestação do Teu Espírito, Senhor, alcance agora toda a família, Senhor. Mas quero lembrar também neste momento, Senhor Deus, para que o Senhor também estenda as Tuas poderosas mãos sobre a nossa nação e todas as nações sobre a terra que está passando, Senhor Deus, por esse momento muito difícil. Nós queremos assim, Senhor Deus, pedir que o Senhor agora, com as Tuas boas mãos, Senhor Deus, ó Pai querido, estenda elas, Senhor Deus, sobre os leitos de hospitais, sobre aquelas pessoas que estão ali, Senhor Deus, nas UTIs, que estão entubadas, que o Senhor possa liberar essas vidas e nós declaramos pelo poder do Teu santo nome, Pai. Nós queremos sempre, Senhor Deus, chegar diante do Senhor com arrependimento, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pela transgressão, Senhor Deus, da nossa nação, Senhor Deus, das nossas gerações. Nós pedimos perdão ao Senhor, ó Pai, confessando diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos perdoe, Senhor Deus, pelos nossos pecados que pensamos, ó Pai, por aquilo que fazemos e por aquilo que falamos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Colocamos diante do Senhor e queremos neste momento que a Tua palavra gloriosa penetre, Senhor Deus, no nosso coração. E traga, Senhor Deus, do céu, Senhor Deus, esse renovo para as nossas vidas, para essas vidas, ó Pai. Proteja a vida ali, Senhor Deus, de todos aqueles que estão envolvidos, Senhor Deus, ó Pai, cuidando dos doentes, ó Pai. Ali, Senhor Deus, os médicos, ó Senhor Deus, enfermeiros, atendentes, enfermagem, Senhor Deus, instrumentadores, cirurgiões, anestesistas, Senhor Deus, toda a equipe médica, recepcionistas, aqueles que fazem a higienização, todos eles, ó Pai, motoristas de ambulância e todos aqueles que estão envolvidos neste momento sejam guardados e protegidos pelo poder e pela glória do Senhor. Também todos aqueles, ó Pai, que estão atendendo a população, Senhor Deus, sejam também protegidos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra declara que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio no poder da Tua palavra, Senhor Deus. A Tua palavra declara que o Senhor, ó Pai, enviou a Sua palavra e livrou do que era mortal. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está enviando a Sua palavra, Senhor, palavra de cura, de restauração, de ressurreição, de transformação, em nome de Jesus. Consagramos esse momento diante do Senhor, pedindo que o Senhor seja conosco, para estarmos ministrando esta palavra no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero voltar novamente a ler esse texto que me chamou muito a atenção. O título desta mensagem é
tempos difíceis, conforme diz o próprio texto, a carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo amado Timóteo. E eu quero, na verdade, falar um pouquinho sobre isso. E ao ler essa passagem, nós vemos que estamos realmente vivendo tempos difíceis. E tempos difíceis são esses que nós estamos convivendo nesses últimos dias. Mas ele não é apenas provocado pelo vírus que foi disseminado pela terra, que tem causado isolamento, tem causado dor, tem causado terror, mas o distanciamento entre as pessoas e o seu próximo. Quais são os tempos difíceis? São tempos difíceis em que as pessoas realmente estavam distanciadas do seu próximo. E mais do que isso, mais sério do que isso, estavam distanciadas de Deus. Esses são os tempos difíceis. O que esse vírus fez, na verdade, eu penso que foi apenas abrir os olhos da humanidade quanto à sua enganosa e insana autossuficiência e egoísmo, orgulho destruidor e a quantidade de valores que foram distanciados das nossas vidas, promovidas pela ganância desenfreada. Eu poderia me atrever a dizer o seguinte: nós estamos redescobrindo a vida e os seus valores, seus verdadeiros valores. Se tem algo que eu posso dizer durante esses dias, seria isso. Nós estamos redescobrindo a vida e os seus verdadeiros valores. E se nós podemos pegar isso e colocar em nosso coração, com certeza vamos ter uma grande experiência, vai marcar a nossa vida. E o que eu vejo nesta palavra de Paulo, Paulo passa a falar aqui sobre os últimos dias. Isto é, aquele período que antecede o retorno de Cristo. No versículo 1 ele diz assim: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo está falando sobre esse período que antecede a vinda de Cristo Jesus. Mas que período é esse? Será que ainda é um período por vir? Ou será que é a época que nós estamos vivendo agora? Seria talvez a época que Paulo vivia? Eu penso, com base nos comentários de Paulo e das suas cartas que ele enviou a Timóteo, falando sobre a perversidade das pessoas, parece que o apóstolo Paulo ele acreditava que os últimos dias havia começado naquela época, naquele momento, num período da vida dele mesmo. Mas esses dias eles cobrem todo um período entre a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, até o retorno de Jesus Cristo. Logo, Paulo ele estava vivendo os últimos dias exatamente como nós, a igreja, está vivendo os últimos dias, como os dias de hoje. Como é que eu posso então me comportar? Como que eu devo me comportar em tempos difíceis? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade para nós vivermos assim? Eu quero, na verdade, fazer com que você entenda um pouquinho isto. Eu quero ler novamente o trecho, mas agora eu quero discorrer um pouquinho mais. Que ele diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias, a palavra últimos dias tem a ver com um período temporal, sobrevirão, olha que interessante, ou seja, está para acontecer, está perto, é algo iminente, tempos, ou seja, o tempo que as coisas são conduzidas à crise, vai ter o tempo, e esse é o momento que nós estamos vivendo. E difíceis. Por que difícil? É difícil de fazer, é difícil de pegar, é difícil de se aproximar, é difícil de tolerar, é preocupante, é perigoso. São tempos difíceis, é isso que diz a Bíblia. No versículo 2 diz assim: pois os homens serão egoístas. Preste atenção nisso, querido. Os homens serão egoístas. O que é egoísta? Aquele que ama a si mesmo, que ele está bem atento aos seus próprios interesses, não o interesse do outro. Mesmo durante esse período de crise, dificuldade, nós vemos que as pessoas revelam o seu egoísmo quando muitos vão e consomem álcool gel, numa quantidade tão grande que esquece que tem um outro, ou então leva muito papel higiênico para casa e esquece que tem um próximo. Então é o egoísmo, ou então aqueles que, na verdade, e infelizmente isso está acontecendo,
eles colocam um valor altíssimo, vendendo muitas vezes um galão de 5 litros de álcool gel por R$200, que seria um absurdo. Então é o egoísmo, é a ganância. E ele diz aqui, avarentos, que são avarentos? Que amam o dinheiro. Jactanciosos, preste atenção nesta palavra, ele diz aqui jactanciosos são pretensiosos, pessoas que ostentam. O que ostenta o quê? Ele ostenta o próprio orgulho, ele faz questão de demonstrar que ele é orgulhoso mesmo. São pessoas arrogantes, como ele está dizendo aqui, olha, versículo 2 ainda, arrogantes. O arrogante é aquela pessoa que tem o ato de se mostrar acima dos outros, que se eleva, que ele se sobrevaloriza, está acima dos seus próprios meios, os seus méritos e despreza os outros. Paulo está falando sobre essas pessoas e ele diz aqui, blasfemadores, que falam mal, que difamam, que injuria. Nós vemos muito isso exatamente nos últimos dias do carnaval, blasfemadores. Os desobedientes aos pais, ele está dizendo aqui, os desobedientes aos pais. Aquela pessoa que não reconhece, porque quem são os pais? Os pais são a autoridade que Deus constituiu sobre a vida dos filhos. E esses desobedientes quem são? Ele não é submisso, é uma pessoa obstinada, teimosa. Ingratos, olha que interessante, ingratos são mal agradecidos, quanto mais faz, menos gratidão tem o coração. A gratidão é a memória da alma, lembre disso, a gratidão é a memória da alma. E essas pessoas foram ingratas, irreverentes. O que é o irreverente? É o profano, é o ímpio, é a pessoa mau. Versículo 3 diz, desafeiçoados. Ou seja, uma pessoa que não tem afeição, ele é insociável. Ele não consegue associar a ninguém, a se ligar a ninguém. Versículo 3 ainda, implacável. Olha só. Que é implacável? O sentido é a ausência de negociação, de pacto, pessoa que não consegue mostrar o seu comportamento, que não consegue fazer aliança com ninguém, que ele não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas. Caluniadores. Dado a calúnia, difamador, faz acusação falsas, comentários maliciosos, aquele que se opõe à causa de Deus e toma partido de Satanás. Parece que Paulo estava falando dos últimos dias e parece que ele estava assistindo o último carnaval aqui no Brasil. Impressionante isso. Sem domínio de si mesmo. Ou seja, uma pessoa fora de controle, que não se governa. Cruéis. Que são cruéis? Dá a impressão que, na verdade, no sentido original, são pessoas selvagens, ferozes. Ou seja, as pessoas agem de maneira irracional. Inimigos do bem. Veja aqui o que ele está dizendo, no versículo 3 ainda. Inimigos do bem. Que se opõe à bondade das pessoas. As pessoas estão fazendo bem uma a outra e ele está questionando aquilo que, assim como Judas questionou quando a mulher quebrou o vaso de alabastro e derramou aos pés de Jesus. Quando as pessoas fazem um bem. Traidores, versículo 4. Traidores. Quem são esses traidores? É inclinado, precipitado, apressado, despreocupado, não está nem aí com nada. Sedutor, que se entrega na mão de outro. Traidores, atrevidos, que essa pessoa despreocupada, apressada, precipitado e enfatuado. Veja o que ele está dizendo aqui, enfatuados. Ou seja, são pessoas insolentes, estúpidas, tolo, confuso,
Uma pessoa que vive no mundo da lua. E aí, ele diz assim, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Sabe, igreja, eu me passei neste momento a fazer uma reflexão. Esse período é o mesmo pelo qual o apóstolo Paulo faz a referência em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, como dizendo, nos últimos tempos. Na primeira carta, Paulo está focalizando a proliferação das falsas doutrinas, mas aqui ele está falando da perversidade das pessoas que se tornaram totalmente egoístas e buscam apenas satisfazer os seus próprios desejos sem nenhuma consideração pelo outro. O versículo 3 diz isso: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Essa pessoa não tem nenhuma afeição pelo outro, que olha somente seus próprios desejos. Se Timóteo estranhasse que tanto males pudesse surgir dentro da igreja visível, e eu quero dizer para você algo impressionante, que Paulo não está falando de fora da igreja, como eu acabei comentando aqui, alguns exemplos. Paulo está falando que isso vai acontecer dentro da igreja. Paulo está dizendo, Timóteo, não estranhe não. Você está vendo aqui que algumas coisas na igreja invisível, vai acontecer isso, vai aparecer esse tipo de pessoas, essas pessoas que são egoístas, avarentas, jactanciosas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio. Eu creio que quando Paulo começou a trazer aquela relação de características de pessoas perversas, Timóteo ficou assustado. Timóteo deve ter parado e pensado assim, peraí, Paulo, calma. E qual foi a fala de Paulo para ele? Foi dizendo o seguinte, que, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso dizer para você que quando se aproximar o fim, essa perversidade vai aumentar, não vai diminuir. Isso que me assustou, queridos. Isso que deixou meu coração aqui apertado, porque Paulo agora, ele deseja que Paulo soubesse que as condições que haveriam de prevalecer quando o fim se aproxima, que seriam condições piores. E quando nós olhamos para a palavra tempos difíceis, no grego, é difícil de nele vivermos. Olha só. E quais as características, o que eu posso identificar dentro desses tempos difíceis? Primeiro, o que precisamos entender nos tempos difíceis é que todos os tempos difíceis são provocados, são promovidos pelos próprios homens. A pecaminosidade, que é voluntária do ser humano, ela encontra plena e restrita expressão por meio de ações, de pensamentos e de palavras. A corrupção, na verdade, é o grande exemplo disso nos nossos dias, no nosso país. Preste atenção. Muitas vezes o caos dentro de uma comunidade é provocado porque um dia alguém que corrompeu, que foi corrupto, tirou o dinheiro que poderia ser dado para construir escolas, para construir creches, que pudesse também construir hospitais, verbas que foram desviadas. Então o caos ele é provocado muitas vezes pelo próprio homem. Os tempos difíceis são provocados, nós precisamos entender que os tempos difíceis são provocados pelo próprio homem. Olha só, quando o avanço da imoralidade, o desperdício, quanto as pessoas desperdiçam mais do que aquilo que consomem. Nós vemos isso quando as pessoas então ferem diretamente a própria natureza. De maneira geral, o descaso com a natureza, ele cria um tempo difícil. Olha só, o grego ele tem um artigo definido aqui, significando não os homens ou a humanidade em geral. O contexto inteiro, especialmente o versículo 5, diz assim:
tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Paulo está sugerindo que essa manifestação do mal, infelizmente, ocorre dentro da esfera do cristianismo. Não são os pagãos sem luz que resistem, mas são aqueles que se dizem cristãos e que resistem à verdade. Esses criam tempos difíceis. Outra característica, ele cessa a prática da reverência. O versículo 3 e 4 diz assim: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Como é que eu consigo identificar quando estamos vivendo os tempos difíceis? Quando nós encontramos essas pessoas, que pessoas são essas que cessam a prática da reverência, do dever, da gratidão, do amor ao próximo, homens que têm pouco interesse na religião e ainda zombam das coisas de Deus. Zombam das coisas de Deus. Qual é a outra característica? Versículo 3 a 5, ele diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Olha só, eles gostam de cultivar uma fachada cristã, não honram seus compromissos que foram assumidos. Infelizmente, nós temos vivido, e me perdoe, eu sei que não é generalizando, mas muitas pessoas estão vivendo de fachada do cristianismo, diferente do que um cristianismo autêntico, verdadeiro, de entrega, de devoção, que honra o seu compromisso com Deus. Outra característica é que são descontrolados, são violentos, diabólicos, inimigos da virtude, são sempre prontos a trair os seus semelhantes, amam somente aquilo que promove o prazer, como está dizendo aqui, promove o prazer, eles só amam essas coisas. E o que eu acho interessante, porque aconteceu com esse evento do vírus nos nossos dias, é que parece que o vírus cortou o mal da carne na própria carne. E eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. Como assim, pastor? Porque as pessoas estavam descontroladas, não precisavam, eles colocavam na cabeça deles que deveriam pensar que estava chegando a sexta-feira. Então muitos colocavam sextou. Sextou é dia de beber. Sextou é dia de balada, então no sábado, domingo é balada, é bebidas e tudo isso, e de repente o mal foi cortado na própria carne. E eu não estou dizendo apenas de pessoas do mundo, infelizmente muitos cristãos de fachada faziam isto. Eu queria que você entendesse isso. Veja que agora o mundo silenciou aquilo que promovia o prazer, os jogos, os grandes eventos, as baladas, mesmo estar na esquina, em um bar, cessou. O mal da carne foi cortado na própria carne, por causa dos tempos difíceis, provocado pelos homens. A presunção os fazem perder a direção. Versículo 6 diz assim, versículo 3 diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. A presunção faz a pessoa perder a direção. Tem muitas pessoas presunçosas e que não têm direção na sua casa, não têm direção no seu trabalho, não têm direção de si mesmo, porque são presunçosos. Eles ficam desorientados. Muitas dessas pessoas amam as novidades. E essas pessoas que amam as novidades, elas são incapazes de entender a verdade. Eles se interessam pelas novas ideias, simplesmente pelo fato dessas novas ideias serem novas, é o modismo. E no fim, essas pessoas são presas fáceis. Tudo que é novo, quer acolher, quer colocar dentro de si. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o Espírito Santo de Deus tiver a totalidade da sua vida, você não tem espaço para mais nada. Se o Espírito Santo de Deus e o Senhor e a sua palavra tiver a totalidade na sua vida, não tem mais espaço para nada, porque a palavra do Senhor é novidade de vida.
Outra característica dos tempos difíceis é a superficialidade. Pessoas que fingem autenticidade quando ainda não encontraram-se com o poder transformador da cruz. Essas pessoas não estão dispostas a chegar ao conhecimento da verdade. Versículo 7 diz aqui, olha, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas não estão dispostas a conhecer a verdade, a serem transformadas. Outra característica é que muitas dessas pessoas têm o poder de iludir. No versículo 7 ele está dizendo isso, que aprende sempre sem jamais poder chegar ao conhecimento. Versículo 6 diz assim, pois esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem. A Bíblia está dizendo que eles conseguem, por quê? Porque essas pessoas têm o poder de iludir, são pessoas sutis, persuasivos, que impõem àqueles que têm a tendência de se deixar levar pelas emoções. Muitas pessoas são levadas por emoções, são dominadas por essas pessoas que iludem, que se entregam a um comportamento pecaminoso e não estão dispostos a ouvir a sã doutrina, a palavra da verdade. Versículo 8. E do modo que por Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistiram a verdades. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. É interessante, quem foram esses dois homens, qual o apóstolo Paulo está citando aqui, na tradição judaica, diz que esses homens eram os magos do Egito, eram os mágicos. Quando Moisés chegou para fazer a demonstração do poder de Deus, aqueles magos fizeram algo para iludir o povo e para desmerecer o poder de Deus. Foi isso que aconteceu. Sempre haverá pessoas com a mente pervertida e o coração reprovados que vão se opor à verdade. E essas pessoas vão se tornar cada vez pior, pessoas com caráter reprovado. Paulo está dizendo que quanto mais se aproximar a vinda de Cristo Jesus, mais vai aparecer essas pessoas. Mais essas pessoas serão ativas dentro do cristianismo. E qual é a nossa responsabilidade? Eu quero dizer para você, querido, Paulo, ele encoraja a Timóteo a seguir o seu exemplo. Veja o que ele diz. Que essas pessoas não vão avante. Que essas pessoas têm o seu fim delimitado e que um dia essas pessoas se encontrarão com o juízo de Deus, cujo coração é insensato. Versículo 10, Paulo diz assim a Timóteo: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me antecederam em Antioquia, Icônio, Listra, de variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, peraí, igreja, deixa eu dizer para você qual que é a sua responsabilidade diante desses tempos difíceis que vão aparecer pessoas como essas, descritas com essas características que Paulo falou aqui. Qual que deve ser a sua responsabilidade? A mesma dada a Timóteo, a mesma que Paulo orientou a Timóteo. Ele está dizendo um exemplo para seguir. Paulo encoraja Timóteo a seguir um exemplo, a pegar-se às Escrituras, a permanecer firme diante dos desafios que se apresentam nos últimos dias. O que Paulo está dizendo? Você e eu, nós precisamos apegar a palavra de Deus, a Bíblia. Então somente a Bíblia é o exemplo para as nossas vidas. Nós precisamos disso. Paulo está falando para Timóteo que ele precisa de elementos essenciais da devoção a Cristo. Que elementos são esses? Preste atenção no que ele diz.
Paulo está dizendo, Timóteo, você me seguiu em alguns lugares, você me seguiu em Antioquia, você me seguiu em Icônio, você me seguiu em Listra, você seguiu as minhas pegadas geograficamente, mas agora é a hora de seguir as minhas pegadas espirituais. Você não precisa seguir uma igreja apenas no seu local, geograficamente. Você precisa seguir o exemplo de Cristo, da palavra de Deus, ter uma vida espiritual. E ele tem esses elementos. Que elementos que nós precisamos para essa devoção? Paulo fala desses elementos que vai demonstrar essa devoção, que você está na pegada correta, que você está no caminho correto. Ele diz, imitando o meu ensino. Primeira coisa, o ensino. Segundo, o procedimento, ou seja, o comportamento, a maneira de agir, de atuar. Terceiro, o propósito. Paulo tinha um propósito, e o propósito dele era cumprir a vontade de Deus. O propósito dele era impactar as nações com o Evangelho. Quarto, a fé. Veja o que Paulo está dizendo sobre a fé. Você precisa imitar a fé. Os elementos de uma devoção é a fé. Como está a sua fé? Você está acreditando mais nas notícias ou no seu Deus? Porque a Bíblia diz, não temerás as más notícias. A Bíblia diz, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Em quem você está acreditando? É a fé, que é o elemento essencial da sua devoção a Cristo. A longanimidade, o que é isso? Um ânimo longo. Saber esperar, saber ser conduzido, saber ser direcionado. Amor. Paulo está falando do amor. Amor é o vínculo da paz. Amor é o que dá movimento à igreja. Se você tirar o amor da igreja, a igreja não existe, porque amor é o próprio Cristo. Perseverança. Não desista, meu querido. Porque aquele que vai receber a coroa da vida, aquele que vai ter o nome escrito, aquele que vai morar na eternidade, aquele que é perseverante. Guarde isso, são os elementos da devoção a Cristo. Mas não somente isso, versículo 10, Paulo fala sobre isso. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Mas Paulo também chama a atenção de outra responsabilidade, que além dele ter um exemplo que ele possa se apegar, que as Escrituras, que é a palavra de Deus, dos elementos que ele precisa ter como devoção, Paulo diz para ele ser um modelo. Paulo estava ciente de que a sua responsabilidade não era apenas transmitir conhecimento ou teoria, mas ser um modelo de como colocar em prática a verdade ensinada. Isso também vale para cada um de nós. Não adianta você e eu ouvirmos a palavra de Deus e não colocarmos em prática. Não adianta. Não adianta você ouvir tantos sermões e tantas pregações e tantos versículos e vocês não colocarem em prática. Paulo está falando de você colocar em prática, ser um modelo, colocar em prática. E isto vale para cada um de nós em posição de influência sobre os outros. Como mestre da Bíblia, como um pastor, como um pai, como um patrão, como um amigo, você precisa influenciar. Você precisa praticar para poder influenciar. Outra responsabilidade é a convicção. Convicção de que não vivemos no mundo de uma fantasia, querido. Você não está vivendo num mundo de fantasia. Cristianismo não é um mundo de fantasia. Veja, você precisa ser encorajado. Não se deixar abater pelas situações que estão ao seu redor. Paulo fala que ele passou pelos sofrimentos, pelas aflições, pela perseguição, mas aquilo não abateu a sua fé, não abateu a sua vida cristã. Versículo 11 e 13, ele diz assim, olha, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos.
Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Jesus já tinha dito isso. No mundo tereis aflições. Vida cristã não está dizendo que você está dentro de uma redoma de vidro, protegido, sem nada acontecer. Não, vai ter perseguições, vai ter aflições, vai ter dificuldades, vai ter problemas. Mas você é um cristão, você tem a sua convicção. Isso vai te dar experiência, isso vai te dar maturidade. Isso vai autenticar a sua carreira cristã, a sua vida cristã. Outra responsabilidade. Versículo 15, Paulo fala assim para Timóteo: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo da responsabilidade de Timóteo? Evangelho é uma herança, querido. E você recebeu esta herança por Cristo Jesus. Evangelho é uma herança. Timóteo era filho de um berço cristão. O Evangelho foi o bem mais valioso que ele herdou da sua família, da sua avó, da sua mãe. Querido, Evangelho é a herança que Deus nos deixou. Receba isso, porque isso é a nossa responsabilidade para vivermos os dias difíceis, os tempos difíceis. Por fim, Paulo fala, versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. O que ele está dizendo? Olha, Paulo está dizendo algo muito importante, que eu e você precisamos acreditar, precisamos crer, precisamos receber, precisamos compartilhar a veracidade das Escrituras. As Escrituras que são inspiradas por Deus. Então, como funciona? Ela é o nosso manual de funcionamento de vida, ela é o nosso mapa para a eternidade. São as Escrituras. O valor das Escrituras é o valor da verdade revelada de Deus. Deus revelou isso para mim e para você. Como que nós funcionamos, como que nós podemos melhorar. Preste bem atenção. Ela é o hálito criativo do Espírito Santo. No grego, diz que ela foi soprada por Deus. E ela é capaz de educar, de equipar o homem. A Bíblia não fornece somente um conhecimento e formação, mas ela te dá sabedoria e prática. Quero concluir, meu querido, dizer para você, neste dia, tempos difíceis sempre existiram. Nas épocas dos patriarcas, nas épocas dos profetas, nas épocas de Cristo, nas épocas dos apóstolos, e nos nossos dias os tempos difíceis sempre existirão. Porque haverá o homem que foi descrito aqui como nós dissemos, e Paulo disse como eles seriam, e que nos últimos dias seriam piores ainda. Mas nós temos a responsabilidade, e a nossa responsabilidade, como Paulo declarou aqui, é que eu e você temos um exemplo. Nosso maior exemplo é a palavra de Deus. E nós precisamos, de uma maneira maravilhosa, ter os elementos essenciais da devoção a Cristo. Nós precisamos ser um modelo para as pessoas. Nós precisamos ter a nossa convicção firme em Cristo, mesmo passando por todas as dificuldades. Saber que este Evangelho é uma herança dada por Deus e saber que ele foi um sopro de Deus para as nossas vidas. Todas as vezes que você abrir esta palavra, Deus está soprando vida dentro de você. Todas as vezes que você ouvir essa palavra, Deus está trazendo novamente a sua existência. A palavra de Deus diz que ela é como espada de dois gumes, penetra na divisão
das juntas e medula. O que significa isso? A palavra de Deus é capaz de reconfigurar o ser humano, de trazer novamente a sua vida, capaz de fazer enfrentar algo novo, porque agora você recebeu o sopro de Deus, a vida de Deus dentro de você. Examine a Bíblia. Examinar não é ler pequenos versículos. Examinar é desejar, é querer saber, é querer que aquela palavra penetre na sua vida, é praticar. Se renda ao manual desta vida. Ela é lâmpada para os nossos pés. Por que ela é lâmpada para os nossos pés? Para que você dê os passos certos, tenha direção. Por que ela é luz para os seus caminhos? Para que você não seja enganado pelas trevas. Ame a palavra de Deus. Neste momento tão difícil, nesse momento de tempos difíceis, a palavra de Deus, o sopro de Deus, é o melhor para a minha e para a sua vida. Eu queria neste momento fazer esta oração para nós encerrarmos e agradecer a Deus pela sua vida, querido. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos este momento, Senhor Deus, mesmo com esses tempos difíceis, como declarou a sua palavra, em que haverá o homem egoísta, um homem orgulhoso, arrogante, aqueles que amam mais a si mesmo, aqueles, ó Pai querido, que odeiam a verdade. Nós queremos ter a nossa responsabilidade como igreja, como cristãos. Nós queremos, ó Pai querido, ser encorajados e apegar-nos às suas escrituras, à sua palavra, porque ela é a raiz da nossa vida. Ela é tudo que nós precisamos para viver nesta terra. Ela é atual, ela fala de todos os assuntos, fala de todas as coisas. Nós precisamos desses elementos essenciais da devoção a Cristo, Senhor. Queremos, Senhor Deus, entregar-nos, ó Pai, ao ensino da Tua palavra, a ter procedimento, Senhor, a ter um propósito, a ter fé, a longanimidade, o amor e a perseverança. Nós queremos ser um modelo, Senhor.